eu sou da primeira turma da Santa Casa, com muito orgulho, e meu nome é Jane Martins Martinez, e depois, no início do 4º ano, quando eu me casei, passei a ter também Biase. E foi o início da ideia de ser médica, realmente, acho que surgiu de um drama muito sério que aconteceu na minha vida, que a minha mãe teve um problema muito sério de anemia mieloide aguda e foi a óbito, e até hoje ninguém sabe direito o tratamento para isso. Então eu fiquei assim, muito traumatizada de saber como a gente poderia ajudar, fazer, para criar um grupo, fazer alguma coisa para melhorar o que acontecia na vida das pessoas. E assim eu saí do 3º colegial, do Colégio São José, eu prestei um exame e não consegui passar, aí eu fiz um ano de cursinho e eu passei. E aí foi uma alegria muito grande, porque ao mesmo tempo uma insegurança, porque a Santa Casa não tinha história, e a história ia começar realmente com a gente. Então nós éramos 14 mulheres e 110 alunos, que no começo eram só 100, e depois teve 30 excedentes que acabaram entrando, e aí ficamos em 127 alunos. E atualmente, são todos alunos da Santa Casa, eu nem sei mais quais foram os excedentes. Mas eu fui realmente aprovada na primeira fase. Comecei realmente conhecendo o grupo, que é um grupo assim, muito sensacional. Muitos deles são meus amigos mesmo até hoje, que eu considero como irmãos de sangue, porque são pessoas que eu sempre posso contar sempre, e são ótimos profissionais, e eu tenho muita segurança de fazer qualquer exame, qualquer consulta, qualquer conduta, realmente sempre orientar e discutindo com eles. E meus amigos, a história nossa da Santa Casa, do início da Santa Casa, tem alguma coisa muito interessante, porque um dos fundadores resolveu que a gente poderia fazer na Toca, que era a nossa primeiro restaurante, entre aspas, por assim dizer, que a gente começou a frequentar. E foi formado por nós mesmos. E ele achou que a gente poderia fazer na Toca disciplina consciente, como se faz no ITA. Porque no ITA, os itianos fazem as provas nos quartos e não nas salas de aula. E ninguém realmente cola, porque é uma coisa assim de valor individual e não existe cola. E nós fomos conhecer o ITA, para ver como é que eles funcionavam. E ao acaso, eu estava namorando meu marido, que estava no 2º ano do ITA. Então ele muito gentilmente, claro, se ofereceu para mostrar todo o ITA para nós. E na hora que nós estávamos saindo, na hora de se despedir, todo mundo agradeceu. E um dos alunos, que infelizmente já faleceu, que era o Bentivenha, que era muito brincalhão, muito alegre, ele falou: muito obrigado, Tarzan, pela sua apresentação. E aí meu marido parou e pensou: bom, agora ou eu aceito a brincadeira e entro na turma, ou então eu fico bravo. E aí ele resolveu aceitar entrar na turma, e ele realmente, como todos os meus colegas de modo geral, dizem que ele faz parte da turma, porque os 5, 6 anos de faculdade ele permaneceu do meu lado. Inclusive eu casei no início do 4º ano, e durante os plantões à noite ele vinha me buscar e participava de todos os meus amigos. Algumas histórias interessantes: quando viajamos para a Europa, ficamos 45 dias com tudo realmente pago pelos laboratórios, e foi uma experiência muito grande também, porque quase nenhum de nós conhecia a Europa. E algumas histórias de realmente, lógico, um excesso de álcool, de uma forma assim mais delicada, mas que sempre tinha muitas coisas engraçadas. Inclusive, quando nós estávamos na Alemanha, os hóspedes costumam deixar os sapatos fora para serem engraxados. E adivinha, no outro dia, os sapatos estavam todos trocados e ninguém sabia onde estava o seu sapato. E outra brincadeira é que nessa época que eu viajei para a Europa,
Meu marido trabalhava na Olivetti e foi fazer um estudo para o lançamento de uma programa 101, que era o início dos computadores. E ele ficava em Milão e ele ia me visitar cada 15 dias onde a gente estivesse. Então, na sexta-feira, antes do fim de semana dele chegar, todo mundo me aconselhando a tomar banho, a ficar bonita. E quando ele chegava, quando a gente estava no quarto, batiam na porta, para dizer que estávamos fazendo barulho, então se ele precisava de ajuda. Quer dizer, ele realmente aturou muito a brincadeira do meu grupo e sempre aceitou muito bem, e até hoje. Os professores realmente eram muito humanos e muito diretos, porque a nossa sala de anatomia era uma coisa assim, bem rudimentar, não tem nada a ver com a sala de anatomia dos alunos de hoje. Quer dizer, a gente tinha um banquinho, que era um banquinho para todo mundo, e era uma mesa com um cadáver para cada 4 alunos. E teve uma época, inclusive, que existia um serviço de troca, porque naquela época já tinha algumas pessoas que já tinham habilidade para fazer cirurgia. Então, quando tínhamos que dissecar para achar uma artéria, uma veia, alguma coisa, muitas vezes a gente não conseguia, porque não tinha estabilidade. Mas algumas pessoas conseguiam. Então, a gente nem trocava as peças sem saber. Aí chegou uma hora que o pessoal começou a ficar guardando as peças dele o dia inteiro. Então são histórias assim da primeira turma e que muito interessantes. Foi uma época muito maravilhosa que eu vivi. Os professores nos deram apoio total, inclusive quando estávamos no 6º ano, já fazendo um internato, um dos professores que trabalhava no INSS convidou alguns alunos para fazer o estágio no INSS. E a gente atendia na hora do almoço, do meio-dia às 2. E como era um grupo grande, quando um não podia ir, o outro substituía, e assim a gente conseguiu, depois de um certo tempo, fazer um exame e se candidatar, e acabamos sendo funcionários do INSS. E que é uma coisa que eu faço até hoje, mas de uma forma mais particular. Eu faço perícia médica, mas em empresas e não ligadas ao INSS. Mas eu acho muito bom, porque é uma atividade que eu posso ter hoje em dia. E eu decido o horário, o local, quer dizer, geralmente a gente vai nas empresas, faz muito em escolas, e então é uma coisa assim que eu não tenho uma obrigação semanal. Que eu geralmente, julho, agosto, setembro, nós costumamos viajar para a Europa, porque gostamos muito do calor, do sol, e realmente a gente relembra a primeira vez que eu fui para a Santa Casa. Inclusive em Paris, a gente ficou num hotel, que hoje é o Museu do De Gaulle. Então é muito importante, porque a gente era um hotel maravilhoso e nós ficamos hospedados lá. Entendeu? São histórias que a gente tem de muito tempo atrás. E ao mesmo tempo que tinha alguns meninos, alguns rapazes, alunos muito interessantes, também tinha algumas meninas que eu tenho que falar, que eram assim muito trancadas, muito fechadas. E não sei se era pelo fato de terem muito mais homens do que mulheres na nossa turma. E realmente, quer dizer, as mulheres não tinham um papel muito importante, então nunca eram convidadas para nada, para chefe de torcida, nem de esportes, nada disso. A gente só tinha o clube feminino, que eram assim, as meninas que frequentavam. E algumas delas acho que sofreram algumas contrariedades, porque num grupo grande, sempre tem vários grupos, tem um mais ousado, né? E se você não faz parte do grupo, se você não se interna, não se integra com a galera, como se diz atualmente, você acaba ficando penalizado. E que bom que não foi o meu caso, porque eu realmente me tornei muito bem, acabei ficando confidente de vários colegas, e que eu costumo brincar, se eu fizesse um diário hoje em dia, muitos casamentos acabariam. Mas realmente é uma coisa assim que eu guardo no fundo do meu coração, de todas essas pessoas maravilhosas que eu conheci, e que muitos deles já partiram, porque até hoje morreram 40 alunos da nossa turma, que é um número muito grande, mas
mas que os que restam são presentes, fazemos reuniões frequentes, inclusive de colegas que estão na Austrália, outros nos Estados Unidos, uma menina que está em Israel, e a gente mantém contato com todo esse pessoal de uma forma muito afetiva, porque fazem parte da nossa história. Eu acho que foi o professor Aidar, que foi muito companheiro da gente, né? E vários outros professores, mas que o Aidar realmente foi o que fez a gente ter contato com a realidade, com a medicina, que era professor de anatomia. Porque depois a gente teve outros professores, por exemplo, o Dr. Maffei. O Dr. Maffei foi brilhante. Ele é um professor muito lembrado até hoje. Na reunião que teve no municipal, quando passaram a foto do Dr. Maffei, os 1000 e poucos alunos que estavam presentes levantaram, ficaram em pé para bater palmas para o Dr. Maffei. E a gente lembra bem da frase específica que ele usava, porque ele fazia patologia. Então, quando ele achava alguma coisa, ele dizia assim: tá vendo? Isso aqui não ia curar, nem sem, nem com ou apesar do médico. Essa era a frase dele, que inclusive foi lembrada na nossa reunião dos 50 anos. E o professor de psiquiatria, a professora de psicologia também, acho que padeceu um pouquinho nas nossas mãos, porque na época ela dava aula para a gente de quarta-feira à tarde, e quarta-feira, e para a gente que estava no segundo, terceiro ano, ninguém tinha ideia ainda direito de se ia fazer psiquiatria. Então era uma aula um pouco cansativa, que a gente não tinha muita habilidade para lidar com isso. E só que nas quartas-feiras são os dias das feijoadas. Então a gente ia nos restaurantes aqui perto, comia feijoada e, óbvio, tomava as caipirinhas e voltavam para assistir a aula de psicologia. E até que uma das vezes ela chamava a doutora Virginia Bicudo, era uma excelente profissional, mas ela começava a fazer muitas brincadeiras, de chamar biquíni na aula. Isso me parece incrível, né? Mas o pessoal era muito brincalhão mesmo, muito infantil também, eu acho. E ela se recusou a dar aula e para a gente não faltou mais. Aí depois veio um outro professor. Mas são histórias assim que a gente lembra assim, com carinho, porque é coisa assim de uma outra história muito interessante também. Eu não sei se ela já me contou aqui, que a doutora Lígia, que hoje é uma pediatra, ela mesma fala que ela era muito chata, porque quando ela conversa comigo, eu falo: você era muito chata mesmo. E parece que a gente fazia provas na anatomia de seguida, né? Quer dizer, você tinha que fazer, levantar e pulava de uma mesa para outra. E você não podia chegar atrasada, porque era contínuo. E ela chegou atrasada e foi colocar o sapato branco dela no vestiário e tinha enchido de pasta de dente. Ela enfiou o pé na pasta de dente e veio fazer a prova com o pé cheio de pasta de dente. E por incrível que pareça, nos 10 anos que a gente fez formado, nós fomos para Atibaia e ela comentou isso, que ela queria saber quem tinha feito isso. E até hoje acho que ela não sabe quem foi, a gente também não vai contar. Mas aí entraram no quarto dela e encheram o sapato dela de novo de pasta de dente. Você vê que é um pessoal assim, muito aberto, muito brincalhão. Tinha um dos meninos, esse que eu estou falando, a gente chamava ele de poeta popular, porque ele falava muito bobagem. Então, mas era assim, muito meigo, muito atencioso, muito humano a gente. O doutor Atier sempre foi muito presente como amigo de todos nós. Ele não era só professor, ele era realmente um amigo. A gente frequentava a casa dele, ele fazia churrascos, inclusive era uma pessoa assim, muito humana e sempre muito aberto ao diálogo, e foi um idealizador. A gente agradece muito ao doutor Atier, porque se nós conseguimos ser médicos hoje, foi graças ao doutor Atier. Porque quando a gente começou, inclusive, a faculdade, no primeiro e segundo ano não, mas no terceiro ano que a gente começou a frequentar as enfermarias, algumas enfermarias, os chefes das enfermarias não permitiam que a gente entrasse. Então a gente ia em algumas enfermarias, em outros lugares a gente tinha abertura total,
como raio-x, que era o Dr. Cabelo Campos, e a gente era sempre muito recebido para discutir qualquer caso. E nós tivemos também sorte de abrir bolsas para alguns que não tinham condições de pagar a mensalidade integral e arrumaram trabalho dentro da Santa Casa. Eu fui uma das escolhidas, fui trabalhar no raio-x, junto com o Dr. Cabelo Campos. E não posso dizer que eu trabalhei, porque na realidade o que ele fazia com a gente era dar aula e ensinar tudo que ele via nas radiografias. Alguns outros colegas que faziam atendimento direto ao público ficavam, inclusive, indignados com isso, porque eles faziam atendimento mesmo, mas a gente não. A gente só fazia realmente reunião com o Dr. Cabelo Campos, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também. E eu acho que todos. A doutora Helena é uma pessoa importantíssima na vida de todo mundo, de uma forma não só profissional, mas muito pessoal. Então, eu não gostaria de citar os outros, porque eu acho que todos eles foram assim, muito maravilhosos. Inclusive, 2 deles viajaram com a gente para a Europa, então foi assim uma intimidade muito boa que a gente teve com eles. Na realidade, a gente tinha muita abertura, não eram assim professores que você não podia falar, chegar perto. Então, nós éramos todos bem próximos da gente. Eu agradeço ao Dr. Atílio realmente, e por ele é que nós estamos onde estamos hoje, e acho que a Santa Casa, a faculdade, existe por causa dele. Ele lutou muito, brigou muito, e teve outras pessoas também que apoiaram, mas ele foi o idealizador realmente. Eu sou pediatra e fiz neonatologia, comecei com neonatologia e depois eu passei para adolescência. Por que eu fui para adolescência? Porque eu comecei a ver aqueles recém-nascidos que eu atendia, a grande maioria, as mães eram adolescentes de 14, 15 anos. E para vocês terem uma ideia, a minha mãe mais jovem tinha 11 anos. Então é uma coisa assim realmente que eu comecei a me interessar não tanto pelas crianças, porque as crianças, os recém-nascidos de uma certa forma, os avós ou algum tio sempre acolhem, mas as adolescentes não, elas ficavam realmente sem orientação, sem rumo, e eu comecei a fazer atendimento de adolescente. Criamos um serviço de adolescência junto com a doutora Verônica, e que eu fiquei durante muito tempo fazendo um ambulatório na Santa Casa e orientando essas adolescentes. E eu sou uma pessoa totalmente apaixonada por crianças e adolescentes. As pessoas, eu costumo dizer que não são adolescentes, são adolescentes, porque são pessoas muito mutáveis que você consegue interpretar, falar, e elas mudam rapidamente quando elas sentem confiança em você. Então, isso parte assim na minha história e que eu me sinto assim, muito feliz de fazer. Quando eu fazia pediatria, eu trabalhei uma época na PAI, junto com o Dr. Benjamin Schmidt. E ele era professor da Escola Paulista e eu era chefe da pediatria, do serviço de pediatria. E a gente fez alguns trabalhos junto com ele sobre deficiência e depois eu fiz sobre o problema de crianças não só com deficiência mental, mas geralmente acabavam tendo um grau de deficiência mental por falta de estímulo social. Então, é um trabalho que foi publicado em congresso, e outro trabalho que eu fiz foi junto com a doutora Verônica, sobre adolescência, que a gente fez o abuso de adolescentes entre 12 e 20 anos. E a gente chegou à conclusão que a grande maioria das pessoas que são os abusadores não são os padrastos, os tios, são os próprios pais. Então, esse trabalho foi publicado também, e é uma coisa que até hoje existe um ambulatório de adolescente na Santa Casa e se trabalha muito isso. Inclusive, nós recebemos muitos alunos do Mackenzie, porque algumas que estavam grávidas, mas não tinham como confessar para o pai, e aí vinham consultar na Santa Casa, porque era gratuito. E aí algumas continuavam, traziam os pais para a gente conversar, e outras simplesmente desapareciam, porque a família deve ter ou apoiado ou arrumado uma outra solução.
mas foram algumas alunas importantes que vinham para a Santa Casa também, não só os nossos de nível socioeconômico mais baixo. Eu acho que é o fato da gente começar a fazer um internato bem antes, ter contato com o paciente bem antes. Então é uma coisa que desde o princípio eles trabalhavam muito essa relação médico-paciente. Eu acho que isso diferencia a Santa Casa das outras faculdades. Eu digo isso porque eu já tive, inclusive, fiz uma cirurgia com médicos do HC, que inclusive foi indicado pelo médico aqui, meu colega da Santa Casa, mas você vê que o contato humano deles é muito precário. É muito precário. Você não se sente assim, querida, você não se sente admitida pela pessoa, sabe? Parece um negócio assim mecânico, que a pessoa faz, não sei o quê, chega lá, pum, até logo, boa tarde, passe bem, espero que dê tudo certo. E na Santa Casa não tem isso. Tem isso, a gente falava com os pacientes, conversava, e nas visitas que a gente fazia realmente com os médicos, a primeira coisa, a coisa mais importante que eles diziam era isso. O contato pessoal, você tem que ver que não é um doente, tá lá, é uma pessoa. E você tem que trabalhar isso. Esse é o diferencial da Santa Casa. E com o internato mais cedo, você consegue fazer isso mais cedo. Porque você entra, você começa no quarto, ver paciente, que você não tem vivência nenhuma, mas você vai adquirindo até a quinta, até a sexta ano. E tem gente, aí você viu, inclusive, que tinha alunos que tinham uma abertura muito grande para fazer isso, e tinha outros que não. A gente sentia isso muito quando a gente começou a frequentar o hospital lá do Juqueri. Quer dizer, mesmo para tratar aqueles indivíduos com problema mental, tinha algumas pessoas que conseguiam fazer a história deles, e outros não conseguiam abrir a boca. Quer dizer, então, você vê que é uma coisa assim própria de cada um. Quer dizer, atualmente, eu tenho alguns clientes que, por incrível que pareça, são os filhos dos meus clientes quando eu fazia pediatria. Então, eu tenho realmente alguns clientes e adolescentes, principalmente, desses que foram meus pacientes na infância. E algumas histórias assim, bem engraçadas, porque assim, no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, no início do ano, no fim do ano, um adolescente me ligou e perguntou: tia, porque a gente chama de tia, o que eu faço? A camisinha estourou. Então eu simplesmente disse para ele: então agora vamos rezar juntos, porque não sabemos o que vai acontecer. Então, quer dizer, esse apoio que a gente dá para os adolescentes, que é uma coisa muito importante, em qualquer que seja a hora, qualquer que seja o dia e qualquer que seja o assunto. Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser alimentação, pode ser trabalho. A gente tem que ter realmente uma mente aberta para ouvi-los e entender o que eles querem dizer. E a consulta com o adolescente sou eu e o adolescente. Os pais permanecem fora. A única coisa que eu aviso para o adolescente é se tiver um risco de vida ou alguma coisa muito séria, que eu vou chamar os pais e ele próprio vai contar para os pais. É muito comum uma adolescente chegar e dizer que não sabe o que está acontecendo porque ela deve estar com um tumor na barriga. Aí quando a gente faz o ultrassom, vê que é uma gravidez e aí ela não comentou nada com os pais. Mas a gente então faz o intercâmbio dos pais junto com essa adolescente da melhor forma que a gente acha, dependendo da condição financeira, dependendo da idade e dependendo muito da religião também. A história é uma história, eu me sinto muito feliz de ter feito medicina. Eu tenho 2 filhos, nenhum dos 2 fazia medicina. Meu filho fez engenharia e a minha filha entrou em medicina e em direito na São Francisco e resolveu fazer direito. Mas eu tenho uma neta que está no 3º ano do ABC e ontem eu recebi uma notícia maravilhosa que eu tenho uma sobrinha neta que vai começar aqui na Santa Casa. Então vai ser realmente uma colega, a família está toda comemorando, porque uma das formas de eu também ter me estimulado muito para fazer medicina foi realmente pelo meu pai.
porque ele ficou vivo com 39 anos, com 3 filhas mulheres, e o que ele queria é que a gente estudasse, estudasse, estudasse. E quando eu entrei em medicina, ele ficou muito feliz, muito feliz. Então eu imagino como ele deve estar feliz hoje, com 3 bisnetas fazendo medicina. Mas eu acho que foi assim, eu agradeço muito, eu acho que fui uma pessoa privilegiada, tive uma vida maravilhosa, apesar de perder minha mãe muito cedo, eu tinha 14 anos, mas tive um pai muito maravilhoso e consegui profissionalmente o que eu queria e socialmente também, porque eu estou fazendo 58 anos de casada, é bastante tempo, e comecei no 4º ano da faculdade. Sempre tive o apoio do meu marido, tanto na faculdade como na vida profissional. Então eu acho que eu sou hoje uma mulher feliz e me sinto muito orgulhosa de ser a primeira turma da Santa Casa.